Olá, sejam bem-vindos ao Formule C. Esse é um programa onde eu falo sobre Excel, sobre VBA, trazendo dicas e aulas completas para você poder implementar coisas super legais nos seus projetos. Esta é a 10ª aula da nossa criação de um sisteminha em VBA para fazer gestão de atividades, né? Para você poder controlar a sua própria demanda de trabalho e também a da sua equipe. Então, essa já é a 10ª aula dessa sequência. Então, se você perdeu as aulas anteriores, vem aqui na descrição do vídeo que lá eu vou deixar o link para todas as aulas. Assim você consegue acompanhar o projeto completo com a gente. Tem muita coisa bacana, várias dicas legais, tá? Então, vale muito a pena assistir. Na aula de hoje, a gente vai concluir esse projeto. Então, é a última aula desse projeto. Tá? O que a gente vai fazer hoje? Né? A gente vai permitir que a pessoa possa concluir as atividades que estão listadas na List View e também que ela consiga fazer a edição dessas atividades. A gente vai utilizar aquele campo, aquele frame, né, aquele quadro que a gente já tinha criado bem antes, onde a gente faz a própria atualização dessas atividades. Tudo bem? Então, para isso, a gente vai voltar lá para o Excel. Então, esse daqui é o nosso formulário. Como vocês podem ver, né? Principalmente se você não acompanhou as aulas anteriores, tem bastante coisa aqui. A gente tem toda uma área de filtros super legais que funcionam para que você consiga filtrar qualquer situação que você queira, né? Que a gente até exagerou um pouco no número de possibilidades aí de filtros, né? Tem bastante coisa que dá para se filtrar. A gente tem aqui também o filtro por data de conclusão, aqui por prazo, na verdade, né? Por conta do calendário. A gente consegue fazer a classificação da List View por meio aqui do próprio clique, né? Na própria List View, que fica bem legal. Ela é preenchida com ícones que demonstram, né, esse status. Aqui ainda coloquei tanto o ícone quanto o texto, né? Mas enfim, que fica super legal, fica super bacana aqui também, tá? E a gente tem esse campo de atividade que a gente utiliza para fazer todos os cadastros dessas novas atividades. O que está faltando a gente fazer aqui? A gente precisa conseguir concluir essas atividades, ou seja, preencher essa data de conclusão aqui que está ficando em branco. Tá? Para a gente poder fazer isso, como que eu vou lidar? Qual que vai ser a estratégia que eu vou utilizar aqui? Tá? Lembrando, existem diversas formas sempre para você ter chegar no mesmo local. Tá? Então eu estou escolhendo aqui uma estratégia de trabalho que eu acho que pode ser interessante aí para vocês conhecerem e também como um exercício, visto que esses vídeos eles têm o propósito de que você treine, né, justamente o VBA para você ganhar mais experiência com essa programação, com essa ferramenta, ok? Então, o que eu vou fazer aqui? Eu quero que quando eu dê duplo clique numa linha aqui da minha List View, ele vai mandar todos os dados dessa List View aqui para essa atividade. Esse texto nessa label nova atividade vai mudar, ele não vai mais ser isso. E aqui embaixo vai aparecer mais uma caixinha de texto parecida aqui com a de prazo, que eu vou poder preencher a data de conclusão desse item e também vou poder alterar qualquer informação. No meu caso, eu estou permitindo que qualquer campo seja alterado, tá? Se você, por acaso, não gostaria que a pessoa editasse alguma coisa, dá para fazer algumas adaptações nessa estratégia para que isso seja feito também. Como que eu vou fazer isso então, galera? Vou começar fechando aqui meu formulário, isso vai me trazer de volta aqui para o VBE. Vou fechar aqui o projeto só para ele não atrapalhar a gente, tá? As propriedades eu vou deixar porque eu vou usar. Vou clicar aqui, olha, nesse TB prazo, tá? Que está aqui na atividade. É por aqui que eu vou começar a programação de hoje. Vou copiar esse TB prazo, ok? E vou colar ele aqui mesmo. E vou colar ele do lado aqui do botão da atividade, tá? Então, no meu caso, vou colar ele aqui bem do ladinho. E aí, o que eu vou fazer com esse carinha, né? Esse cara aqui, eu vou chamar ele, vou dar um nome para ele, né? De TB conclusal, né? Eu ia chamar de fim, mas fim não pode porque já tem o fim lá no filtro. Né? Então, só para não ficar confuso, eu vou chamar ele de TB conclusal. Lembrando também que eu não uso o tio ali. Né? Beleza, então é aqui que a pessoa vai escrever a data que ela concluiu essa atividade. Perfeito. O que eu preciso fazer agora? Eu preciso colocar
as configurações para que essa caixinha funcione corretamente, assim como acontece com todas as outras caixas que a gente tem no nosso projeto, tá? Então, eu vou clicar aqui no próprio salvar atividade, tá? Não tem problema onde que eu vou clicar. Vou fechar aqui as propriedades que agora eu não vou usar. E eu vou vir aqui em cima, olha. E eu vou criar uma nova TP, ok? Vou criar uma nova TP para aquela caixinha. E aí eu vou colocar aqui, olha, public TP underline conclusal, conclusal as string. Então, criei uma nova TP. O que são essas TPs aqui, essas variáveis TPs? São os textos padrão. Se você não lembra, isso aqui são os textos padrão que a gente está usando no nosso projeto, tá? Então, como eu criei uma caixinha nova, eu criei uma nova TP. E aí, eu acabei de perceber que eu já tenho uma TP conclusal ali em cima. Olha. Deixa eu até fazer o seguinte. Deixa eu dar um recortar nela aqui e deixa eu vir aqui no user form para ver o texto que ela tem. Ah, já está perfeito, olha, porque ele já tem aqui TP conclusal, vai ter o texto data de conclusão, que está perfeito aqui para a gente. Então ele está ótimo. Eu vou usar esse TP aqui mesmo, ok? Vou até vir aqui em cima e tirar essa linha a mais que eu coloquei ali. Vai funcionar, caiu como uma luva aqui para a gente. O que eu preciso fazer? Então, já que eu já tenho aqui a TP com o texto padrão que é útil para a gente, eu preciso agora configurar essa caixa de texto, tá? Então, eu vou colocar ela junto aqui do TP prazo. Inclusive, eu vou copiar aqui a configuração do TP prazo, tá? E vou colar ela aqui embaixo, olha. Então, eu tenho o mi que configura tudo, né? E aí eu vou configurar ela aqui embaixo. Então, não é mais TB prazo, vai ser a TB conclusal. Vou copiar esse nome, Ctrl C, e vou colar aqui embaixo. Então, olha, o for color vai ser cinza, o value vai ser TP conclusal. Então, ele vai colocar essa conclusão ali, tudo bem? Vou rodar o código assim para a gente conferir o tamanho da caixa, porque eu acredito que ela vai ficar muito apertada ali, qualquer coisa a gente já conserta. Então, rodei. Olha, data de conclus, ele cortou aqui o conclusão, tá? Então, eu vou aumentar, vou esticar um pouquinho essa caixa aqui. Então, fechei. Vou vir para cá, vou esticar ela aqui, para ficar até acho que mais agradável, eu vou deixar ela aqui nesse tamanho e vou rodar aqui de novo, né? Então, percebe que já apareceu lá a data de conclusão aqui para a gente, ficou legal. Beleza. Depois disso, né, eu preciso agora também fazer aquela mesma mecânica que a gente tem nas outras caixas de data, onde eu clico na data, some aquele texto padrão, ele muda a cor para azul, escreve a data de hoje, né, a data que a pessoa está rodando o sistema. Se sair e tiver vazio, ele faz ali o preenchimento com o TP de novo, né, daquela caixinha, e se a pessoa digitar alguma coisa que não é data, ele impede. Né? Então tem todo um código lá para as datas que a gente fez lá atrás isso, ok? Eu não vou fazer ele aqui de novo, porque é coisa que a gente já fez aí algumas vezes. Então eu vou copiar do próprio TP prazo e vou mandar para cá. O legal de você fazer as coisas bem padronizadas é isso. Você consegue aproveitar muita coisa depois copiando e colando, tá? Então eu vou vir aqui, olha, no TB prazo, tá? E eu vou copiar ele todinho. Então, olha, tem o evento enter, tem o evento exit, tem o evento keydown e tem o evento keypress, tá? Então são 4 eventos aqui que eu vou copiar. Vou repassar aqui de novo, olha. Selecionei TB prazo enter, TB prazo exit, TB prazo keydown, TB prazo keypress. Só para a gente não ter que programar isso aqui de novo, que eu vou fazer essa cópia. Dei um Ctrl C, ótimo. Vou fechar aqui abrir aqui de novo o formulário, né? Porque eu fechei tudo ali sem querer. Vou vir na minha caixinha nova, dar 2 cliques nela. E agora, o que eu vou fazer? Né? Eu vou colar todo aquele código lá que a gente tinha, ok? Deixa eu até, fiz bobagem aqui, ó. Vou substituir, tá bom? Dei um Ctrl Z aqui, vou substituir esse private change por esse texto aqui. E agora eu vou selecionar ele aqui de novo, que é o keypress, keydown, exit e enter. Vou deixar tudo selecionado aqui desse jeito, tá? Feito isso, agora eu vou apertar aqui o Ctrl L e vou começar a substituir coisas
dentro do texto selecionado, tá? Isso daqui que vai me ajudar agora a fazer com que ele funcione corretamente. Eu vou olhar item por item. Primeira coisa, TB prazo, né? A palavra TB prazo vai ser substituída, né, por TB conclusal, que é o nome da nova caixa. E vou substituir tudo. Lembre-se de checar se está aqui com texto selecionado. Substituiu todas, mudou 8 vezes lá pra gente. Já tá ótimo. Depois, ó, TP prazo não é mais TP prazo. Então eu vou mudar aqui TP prazo por TP conclusal, né? Substitui, tocou 4 vezes aqui pra gente. E aí eu costumo, quando eu estou fazendo isso num texto maior, eu venho lendo aqui o código para facilitar e evitar que eu deixe passar alguma coisa sem fazer alteração, tá? Então aqui, TB conclusão, bonitinho, o Enter já está pronto, tá? Depois, evento exit, né? Então, TB conclusão tá certinho, TP conclusão tá certinho, text length certinho, isso aqui tá fazendo a verificação, entrada inválida, data inválida, o texto tá bem legal, vai funcionar legal. TP conclusão tá certinho também, esse também ficou legal. Keydown, né? É um código bem simples, mas ele tá pegando aqui, olha, o 46, limpando o TB conclusão, também tá certinho. Eu vou ter aqui, por último, então, o KeePress, que vai fazer só a modificação aqui do nome da caixa. Né? Então, ele mudou lá para TB Conclusal e aqui TB Conclusal. Todo o resto não precisa mudar nada, tá? Então, só de fazer isso aqui, ele já está com toda a mecânica pronta, ok? Então, olha que bacana a gente fazer o código com bastante padronização. Isso, se eu tivesse um código todo bagunçado aqui, nossa, ia ter um sofrimento absurdo para conseguir ou copiar isso, né? Porque fica tudo bagunçado, eu não sei por onde começar. Ou se eu fosse ter que redigitar isso aqui tudo de novo, né? E uma coisa que eu não gosto, pelo menos isso, uma mania minha, tá? Eu sou cheio de manias. Eu não gosto, como eu tenho várias caixas de texto, na minha opinião, todas as caixas de texto que falam de data dentro do mesmo projeto têm que funcionar do mesmo jeito. Né? Eu não gosto de projeto que eu pego e tem uma caixa funcionando de um jeito, outra caixa funcionando de outro. Isso me parece até um pouco de desleixo do programador. Tá? Então, se você fez seguindo um padrão, segue esse padrão até o fim. Trabalhando dessa forma, isso facilita muito o seu trabalho. Ok? Bom, vou rodar aqui para a gente conferir, né? Para a gente ver se não vai dar nenhum bugzinho. Então ele já abriu, já apareceu lá o texto, né? Data de conclusão. Cliquei, olha, 23/6, que é realmente o dia que eu estou gravando esse vídeo. Apertei delete, ele limpou. Vou tentar escrever uma data que não existe. Vou colocar aqui, ó, 31/2/2023 e sair, né? E vou sair aqui da caixa. Então, olha que bacana. Favor informar uma data válida. Ok, voltou lá para a data de hoje. Então, o que está acontecendo? Ele está funcionando aí já quase perfeitamente, tá? O que está faltando agora? Ele está fora de posição, olha. Ele está depois do botão salvar, e isso não é legal. Eu preciso aceitar o tab index dele, tá? Então, para fazer isso, eu vou vir aqui pelo formulário. Eu quero que ele seja depois da caixa de observações, o index dele. Então, eu vou selecionar aqui. Meu computador está super lento aqui agora. Se começar a travar aí para vocês, eu peço desculpas. Então, o tab index da observação é 5, tá vendo? Olha, o tab index, para quem não lembra, é a ordem do tab. Então, ele vai, conforme você vai dando tab, ele vai pulando de uma caixinha na outra, seguindo essa ordem. Se essa daqui é 5, então esse daqui eu quero que seja 6, tá? Então, eu vou vir aqui, olha, ele está com 11, né, que não tem nada a ver. Eu vou colocar 6 aqui nele, e aí todos os outros vão se ajustar automaticamente. Eu não preciso me preocupar por conta disso, tá? Então, isso vai melhorar também essa dinâmica, fazendo com que o preenchimento fique mais lógico, ok? Então, até aí a gente fez a parte mais fácil do que a gente tinha para fazer aqui hoje. Tá? Então, a gente já vai conseguir ter uma caixinha onde a pessoa consiga escrever aquela data e só vai escrever datas e datas válidas ali para essa conclusão. Tá? Agora, galera, o que está faltando a gente fazer? Essa caixinha, eu não quero que ela apareça sempre. Olha que coisa. Eu não quero que essa caixinha apareça sempre, tá? Por que que eu não quero que essa caixinha apareça sempre? Porque
ela só faz sentido quando eu estou editando a atividade, porque é o momento que a pessoa vai fazer essa conclusão. Tá? Então, o que eu vou fazer ali? Eu vou deixar ela como invisible, né? O visible dela vai ser false. Como que eu vou fazer isso? Eu vou vir aqui no user form, tá? Estou aqui no user form. Eu tenho lá naquele me que a gente mexeu, a gente colocou essa TB aqui, né? Que é a TB conclusal aqui. Eu vou vir aqui embaixo, olha, e vou fazer o seguinte, ponto TB conclusal, ponto visible é igual a false. Né? Então isso daqui vai deixar ele invisível quando ele abrir. Eu não tinha colocado isso aqui antes, por quê? Se eu tivesse feito isso daqui antes, a gente não ia conseguir ver as coisas acontecendo, justamente porque ele vai ficar totalmente invisível agora. Vou dar um Ctrl C nessas 3 linhas aqui. Posso até fechar isso daqui e vou vir aqui no botão salvar atividade. Por quê, Lucas? Porque aqui eu também tenho um if-me que também faz a configuração ali das minhas caixinhas, tá? Logo no final do código, olha, tem todos os TBs aqui. Então aqui embaixo eu vou vir e vou colar aquelas TBs todas, para que ele também faça essa atualização da forma com a qual ela deve ser feita, ok? Perfeito. O que mais que a gente precisa fazer, né, aqui? Eu vou precisar que a minha caixinha ali, né, ela entenda quando a pessoa está realmente fazendo uma edição e quando é uma atividade nova, porque é o mesmo botão que vai salvar tudo. Eu não vou ter 2 botões, eu vou deixar um botão só fazendo tudo, tá? Então como que eu vou fazer isso? Eu vou usar uma estratégia que eu gosto de vez em quando, que é o seguinte, olha, eu vou vir aqui no módulo de variáveis, vou criar uma outra variável aqui, olha. Deixa eu até separar essas variáveis aqui, por mais uma mania, tá? Só estou separando só para ficar mais organizado. Public, e aqui eu vou colocar uma outra variável do tipo variant, tá? E eu vou chamar ela de editar, as variant. Então, toda vez que eu quiser que ele edite, eu vou colocar true nessa variável. Tá? Toda vez que eu quiser que ele edite, eu vou colocar true nessa variável. E vai ser assim que eu sei se ele está editando ou se ele está criando uma atividade nova. Tá? É assim que eu vou descobrir isso. Beleza? Maravilhoso. O que eu vou fazer agora? Né? Eu também preciso tomar um certo cuidado com aquele label, porque eu quero que aquele label ele mude. Né? Que label, Lucas? Esse daqui, olha, nova atividade, porque está só com o texto nova atividade ali. E não é bem isso que eu quero que aconteça quando ele faça a edição. Quando ele for fazer a edição, eu quero que ele apareça atividade, 2 pontos, e o código da atividade. Tá? Por quê? Para ficar mais legal e a pessoa consiga saber realmente com o que ela está mexendo. Né? Então, como que eu vou fazer isso? Eu vou vir aqui, olha, no user form initialize de novo, tá? Percebe que eu estou fazendo aqui várias mudancinhas, ok? Eu vou pegar aquele label, tá? Então, é bacana que eu tenha deixado todos os labels juntos, tá? Então, lembra que eu vivo falando para vocês, né? Coloca, quando você for fazer vários controles assim, né? Várias configurações, coloca os tipos de controle juntos. Então, eu já olho aqui, olha, a FM, depois já vem LB. Né? Então já vem todos os meus labels aqui. E o label que eu quero é esse label título aqui. Então eu vou copiar essa linha aqui, tá? Eu vou copiar ela e vou voltar lá no botão, ok? Então eu vou voltar aqui no botão salvar e aqui no final, né? Ele tem os outros labels. Agora eu vou adicionar, porque eu não precisava desse antes, né? Label título, ponto for color, vai ficar azul, perfeito. E eu vou fazer o seguinte, olha, ponto. Até o seguinte, nem preciso tocar a cor, né? Vou só aproveitar aqui, ó, label título, ponto, caption, vai ser igual. E aqui eu vou colocar aquele texto, né? Que é o nova atividade. Por que eu estou colocando nova atividade aqui e não atividade, alguma coisa que nem eu acabei de falar? Porque aqui é quando ele for voltar, ok? Então ele vai voltar para o texto padrão. Então eu copiei, lbtítulo.caption vai ser igual a nova atividade. Tudo bem? Então eu só vou colocar esse texto ali. Tá? Com isso, ele já vai ficando aí mais completinho, vai ficando com os detalhes mais interessantes de estética. Beleza. Então agora isso daqui já vai conseguir voltar de volta
para nova atividade. Mas como, né, que eu vou fazer para que esses dados aqui sejam preenchidos de acordo com aquilo que eu puxei da minha list view, né? Como que eu vou puxar essas informações aqui? Eu vou precisar fazer o seguinte, tá? Eu vou vir aqui na minha list view, vou adicionar, né? Eu estou com o controle, com o evento column click lá, eu vou adicionar aqui o double click. Por quê? Eu quero colocar essa atividade dentro desse double click, quando a pessoa clica duas vezes dentro de uma linha, tá? E aqui eu vou fazer o seguinte, para vocês entenderem como que essa estratégia aqui vai rodar. Eu vou colocar aqui isso, vocês não precisam fazer. Message box, tá? Vou dar um espaço ali. No prompt, eu vou colocar o seguinte, olha, lv atividades, ponto, e olha que bacana, ele vai ter várias propriedades aqui, né? Inclusive, né, list item, ponto, opa, ponto value. Ponto selected item, tá? Desculpa, deu um branco aqui. Ponto selected item. O que vai acontecer? Olha, message box lv atividades ponto selected item. O que isso daqui vai fazer? Ele vai mostrar para a gente uma forma bem mais simples do que a gente faz lá com a list box, tá? Olha que bacana que isso daqui vai mostrar para a gente, só para você ter uma ideia. Vou rodar aqui o código, vai dar dois cliques aqui na primeira atividade, olha. Ele pegou o código 1, que está escrito aqui na primeira coluna, tá? Se eu pegar aqui o segundo, olha, pegou o código 2, que está na segunda coluna. E se a pessoa tivesse jogado aqui a descrição para lá, porque isso pode acontecer, ele continua pegando o 1 ou o 2. Lembra que lá no começo desse projeto eu falei para vocês que esse número ia ajudar a gente, tá? E por que ele vai ajudar a gente agora? Porque eu consigo buscar onde que essa informação está. E isso daqui vai permitir que a gente encontre a linha correta, onde que representa, né, o dado que a pessoa preencheu e preencha todas as informações aqui, tá? Então, como que eu vou fazer isso? Eu vou vir aqui no duplo clique, tá? E eu vou fazer o seguinte, vou até apagar isso daqui e vou começar a escrever esse código aqui pra gente, tá? Então, vou apagar aqui, vou jogar para um lado, vou deixar o Excel aqui para o outro, vou pegar aqui na coluna A. Então, a primeira coisa que eu vou precisar fazer é identificar qual linha é onde eu tenho onde foi, né, na verdade, que eu consegui identificar que a pessoa clicou, né? Qual linha da atividade que a pessoa clicou. O que eu vou fazer aqui, então? Dim L as double. É um número ali pra gente, tá? Depois, eu gosto também, eu acho mais fácil, tá? Fazer o seguinte, dim lv as ms contlab, lib, né? Ponto list view. Não precisava ficar escrevendo LV atividades o tempo todo, tá? Vou setar o LV. LV vai ser igual a mi.controls, abre parênteses, aspas, LV atividades, fecho aspas, parênteses. Então, agora ele já sabe que LV é justamente essa list view. Depois disso, eu vou identificar agora qual que é a linha onde está o dado que a pessoa procurou. E para isso eu tenho lá o meu WA. Tá? Então eu vou fazer o seguinte, olha, o if WA, porque eu vou falar bastante coisa aqui do if, tá? Do WA, na verdade. E vou deixar aqui já um end, um if, para não esquecer dele. Tá? Deixa eu colocar aqui. Eu carreguei a ajuda ali sem querer. End, o if. E aqui, vou vir para cá e vou fazer o seguinte, olha. Eu vou pedir para que ele coloque na variável L ponto range cifrão A, dois pontos cifrão A, ou seja, seleciona aqui a coluna A inteira, tá? Aspas, parênteses, ponto find, ou seja, procura, né? What, o que, dois pontos igual, o que eu vou procurar? O número. E o número sai daquela propriedade selected item que a gente viu. Então, eu vou fazer, olha, lv.selected item. Tá? Então, assim, ele vai procurar o número que a pessoa encontrou ali. E aí, depois disso, eu vou fazer o seguinte, vírgula, look
in, dois pontos igual, xl values, e look at, dois pontos igual, xl row. Fechei parênteses, ponto raw. Então, assim, ele vai procurar ali na coluna A o número, né, esse código, esse item ali dentro da nossa lista, identificar essa linha e salvar aqui na variável L. Perfeito. Depois que a gente fez isso, o que eu vou precisar fazer agora? Eu vou preencher cada uma das caixinhas de texto com o dado que eu usei, que eu tenho lá no meu Excel, ok? Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar cada uma daquelas caixinhas. Então, olha, o primeiro é descrição. Então, mi.tb descrição, ponto value, vai ser igual a quem? O valor que está na coluna B, na linha que eu identifiquei. Então, ponto range, cifrão B, cifrão, e comercial L. Fecha o parênteses, ponto value. Isso daqui vai escrever o dado ali. Só que tem um detalhe, normalmente essa caixinha ela está em cinza, e eu não quero a cinza, eu quero que ela fique em azul, porque é o padrão que eu estou utilizando. Então eu vou fazer também o seguinte, olha, mi.tb descrição, ponto, for color vai ser igual a md cor, ponto, cinza, tá? Então agora, opa, ponto azul, né? Eu estou trocando de cinza para cinza ali, cor, ponto, azul. E agora eu vou fazer a mesma coisa para os outros itens, tá? Então eu vou para a categoria. Então, mi.cb categoria, ponto valor, vai ser igual a ponto range, categoria está na nossa coluna C, tá? Então, cifrão C, cifrão, e comercial L, ponto valor, e vou tocar a cor dele também. Mi.cb categoria, ponto for color, vai ser igual a md cor, ponto azul. Assim ele vai tocar, vai preencher esse campo também. Agora eu vou lá para a data, né? Então, a data, na verdade, não, a data não precisa, né? A data é a data de criação desse item, né? Então não preciso dela. É responsável, responsável também é um CB, né? Ponto CB, nome, ponto valor, vai ser igual a ponto range, cifrão e comercial L, ponto valor. E a cor também, mi.cb nome.forcolor vai ser igual a md cor.azul. Ótimo. Depois disso, então eu fiz o responsável, agora eu vou para o prazo. Né? Prazo é uma text box. Então, mi.tb prazo, ponto valor vai ser igual a ponto range, cifrão. E aí, esse carinha aqui, eu vou fazer o seguinte, né? Cifrão F, cifrão, e comercial L, ponto, valor. E aí a cor também. mi.tb prazo, ponto, for color, vai ser igual a md cor, ponto, azul. Também vai pintar ele de azul ali para ficar igualzinho. Próximo, data de conclusão. Data de conclusão, ele está em branco agora, mas pode ser que tenha atividade, tenha informação dentro da data de conclusão. Por quê? Nada me impede de editar uma atividade que já tinha sido preenchida antes, né? Que já tinha sido atualizada antes. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer o seguinte, eu vou preencher isso daqui como um if, tá? Então, if ponto range, cifrão G, cifrão L e comercial L, ponto valor é diferente de empty, them. Então, se ele for diferente de empty, ele vai fazer ali esse preenchimento para gente. Então, eu vou pegar aqui o mi.tb conclusão, ponto, valor vai ser igual a ponto range, cifrão G, cifrão e comercial L, ponto, valor. Então, ele pegou essa informação e jogou lá na coluna G. E também, né, nesse caso, ele também tem que transformar ela para azul, tá? Então, até para ficar mais fácil, vou jogar esse carinha aqui para baixo. Senão vai ficar muita coisa ali junto, tá? mi.tb, conclusão, ponto, for color, vai ser igual a ponto md
cor.azul. Aí, end if. Então, toda vez que esse carinha foi preenchido, estiver preenchido, ele vai fazer essa verificação. E agora eu vou para as observações, né, para ele coletar essas observações lá para a gente. Até porque, lembram que as observações não estão aparecendo na lista. Por que eu não coloquei na lista? Porque é um texto que pode ficar muito grande, então não é agradável que fique lá na lista. Então, quando a pessoa quiser ver os detalhes desses itens, é só ela clicar 2 vezes que ela também vai conseguir ler esses detalhes, tá? Aí o que eu vou fazer aqui então? Tá? Eu vou definir, tá, o seguinte, quase a mesma coisa do anterior, porque esse também é um campo opcional, então pode ser que ele esteja vazio. If.range, cifrão I, cifrão E comercial L, ponto, valor, é diferente de empty then, vou para a linha de baixo, mi.tb obs.valor vai ser igual àquela célula, né? Então, ponto range, cifrão e comercial L.valor, e vou colocar a cor em azul também. Eu vou colocar aqui, então, mi.tb obs.forcolor vai ser igual a ponto range, ponto range vai ser md cor.azul, tá? Perfeito. Então aqui vai rodar bonitinho, já vai deixar tudo em azul. Deixa eu dar uma conferida. Ah, aqui olha, eu deixei passar aqui no LV, faltou um set, tá? Então set LV, né? Porque senão ele não vai fazer, vai ficar tentando colocar isso aqui dentro de sem setar vai dar erro, ok? Beleza, então DIN 7, WA, NI, descrição, categoria, nome, prazo, perfeito, tá todo mundo aqui. Então, se eu rodar o código, né, percebo que ele abriu lá para mim, vou clicar 2 vezes no primeiro, olha lá todas as atividades. Então já veio tudo para cá bonitinho, então já veio aqui a atividade de teste, o nome da pessoa, a data, o teste, né? E já veio as observações. Se eu clicar aqui no segundo, olha, já tocou as atividades aqui para a segunda informação, que fica bem legal aqui para a gente, ok? Beleza. Aí o que eu vou fazer aqui agora, né? Então, já está ficando bacana. Deixa eu já aumentar aqui, porque agora eu não preciso mais ficar olhando ali para o Excel, né? Agora a gente não vai mexer tanto direto. Outra coisa que eu quero que ele faça eu quero que ele coloque naquela label, né, de título um caption diferente. Né? Como que vai ser esse caption? Vai ser assim, olha, mi.cb, ou melhor, lb, título, ponto, caption, vai ser igual, e aqui eu vou colocar o seguinte, olha, atividade, 2 pontos, espaço, e comercial format, tá? Eu quero usar aqui um format para, sei lá, só para deixar diferente, ok? E o que eu vou usar aqui? Eu vou usar lv.selectedItem, lembra que isso aqui é um número, vírgula, aspas, vou colocar 6 zeros aqui, deixa eu ver, 1, 2, 3, 6 zeros, fechei aspas, fechei parênteses. Se eu rodar desse jeito, eu cliquei aqui no primeiro, olha lá, atividade 00001, atividade 00002 e assim por diante. Tá? Então fica bem legal isso. Beleza, vou parar aqui a execução. O que a gente vai fazer agora? Né? Vou salvar aqui o código, né, que sabe como é, vai que acontece alguma coisa. Cliquei, mandou tudo para lá. Agora, outra coisa que está faltando aqui nesse código ainda do duplo clique é ele mudar aquela variável que a gente tinha criado antes, né? Então, que é a variável de editar. Então, eu vou fazer o seguinte, para ele informar o nosso código que eu estou editando. Falar, olha, variáveis, posso até fazer isso aqui fora do if agora, porque não tem nada a ver com a planilha, tá? Eu vou falar aqui o seguinte, então, variáveis md variáveis ponto editar vai ser igual a true. Né? Então ele vai dessa forma avisar, olha, agora eu estou editando o nosso item, tá? Então isso daqui vai ajudar. Outra coisa que eu preciso fazer até vou fazer antes aqui vou fazer aqui junto, né? Vai ficar mais organizado. mi.tb conclusão.visible
vai ser igual a true, né, para ele mostrar esse item aqui. Vou salvar e vou rodar. Então, cliquei duas vezes aqui no item, olha a conclusão aqui, apareceu. Quando eu clicar agora em salvar, eu não vou clicar aqui, porque senão ele vai duplicar a atividade por enquanto, tá? Então, mas quando eu clicar aqui em salvar, eu quero que ele consiga fazer essa atualização lá pra gente, colocando essa atividade aqui e mudando para o ícone de OK, tá? Beleza, então já está ficando legal. Um caso que eu preciso conseguir fazer também eu preciso conseguir de alguma forma limpar isso daqui, porque beleza, a pessoa veio para cá, deu dois cliques, que maravilhoso. Agora eu quero cadastrar um item novo, né? Então está tudo preenchido aqui, isso que não é legal, tá? Então como é que eu vou fazer para limpar isso? Eu vou usar a boa e velha vassourinha. Percebe que eu estou reaproveitando o botão ali com o ícone, tá? Então eu vou fazer uma cópia dele aqui para baixo, para eu poder fazer a mecânica de limpeza dessa caixinha, tá? Então eu vou fechar aqui o label para a gente fazer isso. Vou pegar esse botão aqui, Ctrl C, vou vir para cá, vou apertar um pouquinho essa caixa aqui para dar um espaço para o meu botão e vou colar meu novo botão de limpar aqui, tá? E vou dar um nome para ele, que vai ser o BT limpar, BT limpar a underline atividade, limpar atividade. Beleza. Assim eu não me confundo quem é quem, né? O que eu vou fazer então com esse BT limpar atividade? Quando eu clicar aqui, eu quero que ele volte esse quadro aqui para a condição original dele. E aonde que eu já tenho isso acontecendo? Aqui no botão salvar atividade. Então eu vou vir aqui no evento clique, eu já tenho aqui no final, olha, tudo acontecendo bonitinho. Então eu vou pegar esse with me e vou copiar, tá? Então eu peguei esse with me aqui inteiro e Ctrl C. Vou fechar aqui, vou vir nesse botão novo e dentro do clique, olha, vou colar, tá? Então agora a pessoa vai clicar nesse botão e ele vai voltar para as condições originais. Vamos ver isso acontecendo. Percebe que essa é uma aula de Ctrl+C, Ctrl+V, né? Cliquei, apareceu tudo, cliquei aqui, olha, sumiu tudo, voltou tudo ao normal, inclusive o texto lá voltou para a nova atividade. Cliquei aqui no botão, sumiu tudo. Olha que bacana, né? Perfeito. O que está faltando para a gente poder concluir? Faltando agora clicar no botão salvar atividade e ele atualizar realmente essas informações, né? Para eu poder dizer que se alguma coisa foi ou não concluída, né? Então, como que eu vou fazer isso? Vou fechar aqui e a mágica agora vai acontecer no próprio botão salvar atividade, tá? Então vamos pensar aqui um pouquinho nessa lógica que a gente tem. O que a gente tem aqui só para a gente poder entender o que eu vou fazer. Eu já tenho, olha, uma label definida, né, que a gente usou para poder limpar aquela, garantir, né, o preenchimento de tudo que é obrigatório. Tem uma coluna e tem uma linha, um C e um L. E uma variável V como variant, né, que define se tem alguma coisa vazia ou não. Aí eu tenho aqui, olha, um bloco de ifs que está verificando se ficou alguma coisa vazia. Se por acaso ficou alguma coisa que era obrigatória, alguma informação obrigatória sem ser preenchida, esse V vai estar como true e por isso ele joga aqui para o goTo vazio, onde ele dá uma mensagem de texto para a pessoa, dizendo que a pessoa deve preencher todos os campos obrigatórios, mostrando o asterisco lá, né, que foi habilitado naquela caixinha dentro desses ifs todos. Depois eu tenho aqui, olha, o WA. E aqui que a nossa mudança começa. Por quê? O WA, o que ele está fazendo? Ele está escrevendo, olha, ponto range L, né, AL, BL, CL, DL, EL, FL e IL. Ele está escrevendo isso daqui tudo lá na nossa caixinha. Isso aqui já está funcionando perfeitamente. Só que só para itens novos. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer o seguinte, olha, aqui dentro eu vou perguntar if md variáveis ponto variáveis ponto editar é igual a true, then
Aí, o que eu vou fazer nesse demo? E eu vou aproveitar, já vou jogar tudo isso aqui mais uma indentação. Como que eu joguei tudo de uma vez? Selecionei aqui, olha, até o começo e dei um tab. Daí ele já vai todo mundo de uma vez, tá? E eu vou, aqui, nesse miolo, eu vou escrever um monte de código, digamos assim. E eu vou deixar aqui já um else, tá? O caso que a gente já tinha antes é o else, que é o caso do false, né? E eu vou vir aqui, olha, end if para eu não esquecer. Então, aquilo que eu já tinha antes é um else agora. Então, se ele está em edição, ele vai trabalhar de um jeito. Agora, se não, ele vai trabalhar de outro, ok? E aí, como que eu vou fazer para ele trabalhar com isso? Eu vou fazer a definição de linha também, só que de um jeito diferente, né? Eu vou pegar aqui, olha, eu vou até copiar isso daqui, ok? Ctrl C e Ctrl V. Tá? Aí, só que o que eu vou procurar? O que eu vou procurar? mi.lv atividades.selected item. Isso daqui é aquele número de atividade, então ele vai achar esse número de atividade. Então, se foi, por acaso, edição, ele vai encontrar a linha onde já existe essa atividade. Se foi um item novo, ele vai encontrar a primeira linha vazia dessa atividade para fazer esses preenchimentos aqui, tá? E o que eu vou fazer depois que eu fiz isso? Esses preenchimentos vão estar todos certinhos, tá? Eu até posso jogar eles aqui para fora, pensando melhor aqui agora, posso jogar eles até aqui para fora, Ctrl X do if. Aí eu posso jogar ele assim, ó, Ctrl V, e deixa eu consertar aqui a minha indentação. O Shift Tab arrasta tudo para a esquerda. Então, aqui, como ele está usando a variável L, imagina que é o seguinte, vamos pensar aqui numa situação. Eu estou ali no meu VB, no meu Excel, daí eu fiz o seguinte, olha, eu mandei ele fazer uma linha nova, né? Então ele vai vir aqui na coluna A, vai procurar primeiro essa linha vazia, que vai ser o número 4, e ele vai escrever no L, que é 4. Agora, eu pedi para ele escrever alterando o item 1. Ele vai identificar que L vai valer 2 e ele vai escrever tudo no 2. Então, aquela mesma lógica funciona, tá? O que eu preciso fazer? A única diferença entre esses dois é que quando é edição, existe a possibilidade do preenchimento da conclusão, que é justamente o que a gente precisa. Então, eu vou fazer o seguinte, vou vir aqui embaixo, olha, eu vou fazer if mi.tb conclusão.value é diferente de tp conclusão, then, então toda vez que ele não for igual, eu já vou preencher ele antes, tá? Aqui dentro desse if. E aí ele vai aonde? Ele vai ali na coluna G, olha. Então, then ponto range, cifrão G, cifrão e L, ponto value vai ser igual, né? E aí a mesma estratégia que eu tenho aqui embaixo, olha. Cdate, né? Cdate, para ele converter isso aqui numa data, abre lá o parênteses e o texto da própria caixa, né? Então, mi.tb conclusão.value, fecha parênteses. Isso aqui vai salvar essa informação lá para a gente. Já vai ficar bem mais interessante aqui no nosso código, beleza? E depois ele vai vir para cá fazendo essa atualização. O que está faltando eu fazer aqui ainda, né? Nossa, nunca acaba. Eu preciso aqui também desligar essa minha verificação, digamos assim, do editar. Eu preciso desligar essa variável aqui. Como que eu faço isso? md variáveis ponto editar vai ser igual a false, né? Para não gerar nenhuma confusão, porque senão ele vai ficar com esse tool salvo ali, e aí depois a pessoa clica em outra coisa, ele vai ficar dando erro, tá? Vai ser um bug no seu projeto, ok? Então assim ele já vai funcionar perfeitamente. E ele vai escrever, então isso daqui vai ser para ele escrever, independente se é edição ou se é um item novo, tá? Vai escrever os itens que são ali que não tem nada a ver, né, se é uma coisa ou outra, depois ele vai voltar a caixinha para o padrão, ok? Fez isso, ele está chamando o mdelicious lt atividades, que a gente gastou bastante tempo lá. E lá dentro que ele faz essa atualização aqui, olha, da coluna H. E essa atualização, agora que eu coloquei
o prazo, né, a conclusão, ele tem que virar concluído, tá? Então a gente vai ter que mudar essa parte também, ok? Então vamos lá, Ctrl R para aparecer aqui no meu projeto. Vou vir aqui no MD Listas, tá? Vou até fechar aqui que eu não preciso dele. E eu vou vir aqui, olha, AT dados da LT, LV atividades. É aqui que a gente faz aquilo tudo acontecer. E a gente tem um if, uma sequência de ifs aqui, olha, que está escrevendo justamente atrasado, concluído ou pendente, de acordo com as informações que eu tenho lá no meu, naquele campo de é, naquele campo de prazo. Tá? Então, olha o que ele está fazendo. Ele está indo. Opa, acabou a bateria aqui do meu mouse. Só um segundinho. Momentos de apreensão. Sorte que eu tenho uma outra bateria aqui do lado. Porque eu não consigo usar o sem ser o mouse. Pronto, estamos de volta. Então, o que acontece? Quando a gente faz aqui, olha o que ele está fazendo. Ele está fazendo if, o meu FR calendário, né, o CH lá está preenchido como true, ele vem lá na nossa lista e coloca o cabeçalho. Tá? Então, aqui a gente está lá no cabeçalho, nos critérios, ok? Aqui está preenchendo tudo critério ainda. Vamos lá para baixo. Tá, aqui, olha. Então, ele está fazendo o seguinte, ó, L vai lá na coluna A. Enquanto a coluna A, L, estiver diferente de vazio, então vamos ver isso aqui no Excel. Ele vem para cá, verifica A2, porque ele começou com 2, né? Então, A2 é vazio? Não, não é vazio, por isso ele entra para cá. E aí a gente faz o seguinte, se o texto da coluna H é diferente de concluído, ou seja, se ela já não foi concluída antes, só que agora tem uma questão, né? Aqui a gente vai ter que fazer o seguinte também, olha, and ponto range, cifrão G, cifrão, e comercial L, ponto valor, é diferente de empty, né? Porque tem essa. Agora existe o caso da pessoa estava concluída antes e agora não está mais. Né? Então ele só vai pular quando for concluída e o prazo estiver diferente. Tá? E eu vou fazer o seguinte, né? Toda vez que esse prazo está concluído, está preenchido, ele vai ser concluído. Então, o que eu vou fazer? Antes aqui, olha, eu vou fazer if.range, cifrão G, cifrão e-comercial L.valor é diferente de empty, then, ponto range, cifrão H, cifrão e-comercial L.valor vai ser igual a concluído. Fechei aspas. Então, assim, toda vez que ele passar por ali e aqui tiver alguma coisa preenchida, ele vai colocar esse concluído ali, tá? Perfeito. Aí ele vai rodar isso daqui, vai fazer o heads ali, vai fazer ali a chamada de dados e olha que bacana. Toda vez que tiver concluído, ele já vai colocar o IM aqui lá no meu ICO e o meu ICO vai jogar isso na coluna certa da minha list view. Beleza, vamos ver isso acontecendo. Né? Então, vou vir aqui no meu formulário. Vou rodar o formulário. Vou mudar uma das atividades. Pegar essa primeira aqui, ó, dei 2 cliques, já veio para lá. Cliquei, ele já preencheu e vou clicar aqui em salvar a atividade. Ele já sumiu a atividade dali. Aí você vai falar, Lucas, mas apagou. Perceba que o concluído está desmarcado. Se eu marcar o concluído e der um OK, olha ele lá, já ficou verdinho como concluído, bonitinho. E olha a minha data de conclusão aqui. Né? Então, eu não gosto de deixar o concluído preenchido, por quê? Né? Porque, normalmente, quando a gente está cuidando de atividades, pelo menos eu, né, seja minha ou da minha equipe, eu costumo focar no que está, principalmente no que está atrasado e naquilo que está pendente. Né? Aquilo que está concluído, eu vou procurar de vez em quando por conta de histórico, coisa do tipo. Mas se você marcar a caixinha aqui e der OK, olha o concluído lá. E imagina quando você tiver um monte de coisa rodando aí na sua agenda. Esse concluído vai ficar gigante, vai ter muita coisa aí dentro. Né?
Porque você vai colocando atividade, vai fazendo, vai colocando atividade, vai fazendo, então vai ter muita coisa aí, tá bom? Bom, galera, com isso o nosso projeto está concluído, né? Finalmente com 10 aulas de gravação, né? Eu sei que é um projeto longo, mas eu gosto de fazer projetos assim com vocês, justamente porque dá uma oportunidade de vocês verem um projeto do começo ao fim, né, com várias situações diferentes, mostrar bastante coisa com bastante profundidade para vocês. Tá? Então, eu espero realmente que vocês tenham gostado desse projeto, que ele agregue valor aí para vocês, tá? E que vocês consigam reproduzir. Caso vocês tenham qualquer dúvida, qualquer dificuldade, é só deixar aqui nos comentários. Eu vou fazer o possível para ajudar vocês o mais rápido que eu puder. Bom, galera, muito obrigado. Até nosso próximo vídeo.